Muito bem, nosso primeiro assunto de hoje, juiz de garantias. E sobre isso temos várias notícias. A criação da figura do juiz de garantias pode retirar poderes do hoje mais conhecido magistrado da Lava Jato, juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela operação lá no meu Rio de Janeiro, alerta a Folha. Bretas atua na operação desde que desdobramentos da investigação com origem no Paraná foram enviados para o Estado em 2015. Tanto despacho em inquéritos e pedidos de prisão, como em ações penais em andamento. Com a figura do juiz de garantias prevista no pacote originalmente anticrime, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, será estabelecida uma separação. O magistrado que atua nas fases anteriores aos processos, como que determina diligências e quebras de sigilo, não poderá ser o mesmo que conduz as ações abertas, quer dizer, depois do recebimento da denúncia, nos casos que a gente costuma analisar aqui. Também hoje, a Procuradoria-Geral da República afirmou em memorando, já vou botar dois aqui na roda, Augusto Nunes, enviado ao Conselho Nacional de Justiça, dois assuntos, que a implantação do juiz das garantias é inviável até o dia 23 deste mês, como prevê a lei aprovada pelo Congresso, e defendeu que ela seja feita de forma paulatina ao longo de 2020. Um dos problemas citados pela PGR é que cerca de 20% das comarcas e subseções da Justiça Federal têm um único juiz. Aliás, eu lembro que o Sérgio Moro, num dos seus 3 tweets em que ele manifestou a sua absoluta discordância em relação à aprovação do juiz de garantias no Congresso e a sanção do Jair Bolsonaro, disse que 40% das comarcas tinham apenas um só juiz. Esse número passou a ser questionado e o PGR está falando aí em 20%, mesmo assim é um número grande para ter de lidar com esse item novo aí aprovado no fim do ano, no apagar das luzes de 2019. A gente já vai comentar, mas para esses casos a lei prevê que haja um rodízio de magistrados, o que só é possível, segundo a PGR, se os processos tramitarem em formato eletrônico. Seria inviável levar os processos em papel de uma região para outra. Segundo o Globo, um estudo de 2010 do CNJ já alertava para a inviabilidade do juiz de garantias. Foram apontados argumentos como alto custo, possibilidade de provocar lentidão e prescrição nos processos em andamento. Augusto, o pessoal lá do Congresso Nacional viu isso aqui, possibilidade de provocar lentidão e prescrição nos processos em andamento, falou, é isso mesmo que a gente quer, vamos aprovar. Basicamente, é o resumo. É exatamente isso. Está circulando aí pela internet, não sei se é recente, um vídeo que mostra um trecho da entrevista concedida pelo Marcelo Freixo, que é o pai da ideia. É o pai do juiz de garantia. Que foi apelidada de Emenda Freixo, exatamente, por causa disso. E está conversando com o Kennedy Alencar, e aí ele diz o seguinte, que para ele a cadeia era um negócio muito agradável, a lembrança dele da cadeia, porque ele quando era garoto, a versão dele, ele ia à cadeia para jogar futebol, tinha um campo de futebol dentro da cadeia, perto da casa dele, ele jogava lá, o preso, um dos presos era o juiz honestíssimo, segundo ele, não dá para chamar de juiz ladrão. Ele diz que guarda boas lembranças e bons amigos, que muitos presos continuam amigos dele, ligam para ele e tal. O que a gente faz com amigos, tendo a cabeça do Freixo? Tenta livrar da cadeia. É assim que ele raciocina. Ele é professor de história. Deve ser mau professor de história, porque ele conta a história segundo ele gostaria que fosse. E ele teve a ideia de apresentar um projeto que só poderia ser apresentado por alguém que entende minimamente de direito, sobretudo de processo penal. Ele não entende nada. O que ele fez? Ele pensou em prejudicar a Lava Jato, atrapalhar investigações em primeira instância e mais nada. É nisso que ele pensou. E acabou criando um monstrengo inviável, com agravantes. A lei estabelece que toda modificação no Código de Processo Penal entra em vigor um mês depois, que é a data fixada pelo Congresso. Um mês depois ela já entra em vigor, tem que estar valendo. Portanto, todo processo
que estiver em andamento aí, que caminhe, que se arrastar aí pelos tribunais, entre 23 de janeiro e o dia em que o grupo de trabalho nomeado pelo Toffoli resolveu o que vai fazer com esse aleijão, esses projetos podem ser anulados porque não houve o juiz de garantia. Então os problemas começam aí. Mas o buraco é mais embaixo. Esse número aqui de 20%, comarcas e subseções, tem um único juiz, se refere à Justiça Federal. Na Justiça Comum, como se diz, a coisa é feia demais. Só no Espírito Santo, 30%, para citar um estado aqui do Sudeste, 30% das comarcas não tem juiz nenhum. Se você somar as comarcas que não têm juiz com as que têm um só, o número passa de 40%. E como é que vão fazer? Vão fazer novos concursos? Isso demora. Como é que eles vão contratar juízes? Não existe. O Toffoli, como ele levou pau e 2 vezes no concurso para ingresso da magistratura paulista, sabe disso. Para ser juiz precisa de concurso. Não há tempo para isso. Não há dinheiro para pagar essa gente. E o Brasil vai ter a insegurança jurídica agravada porque os deputados, com culpa no cartório ou com bandidos de estimação por perto, aprovaram essa maluquice que deveria ser declarada inconstitucional pelo Supremo e ponto. Já que você citou a relação do Marcelo Freixo com cadeias, Augusto Nunes, eu não posso deixar de lembrar aqui o comentário que eu fiz sobre um artigo do Marcelo Freixo de anos atrás, cujo título era "Prisão é um mau negócio". Um título absolutamente típico das opiniões do socialista. E o Marcelo Freixo afirmava que a população carcerária no Brasil aumentou e, para justificar que a sociedade não ganhou nada com isso, né, segundo ele disse que o número de assassinatos aumentou também. E aí eu argumentei na ocasião, acontece que no Brasil somente 8%, né, que era o número que a gente tinha, tem gente que fala que não é nem 8%, né, 5%, 6% dos quase 60 mil homicídios anuais são solucionados, quer dizer, se descobre quem foi o sujeito que matou, para depois começar o processo. É uma taxa muito baixa, ou seja, o número de assassinatos aumenta em primeiro lugar, eu argumentei, por um simples motivo: os assassinos não estão e nem vão parar na cadeia. Né? É preciso prender os assassinos, não soltar ou facilitar a vida dos outros criminosos, como naturalmente queria o socialista Marcelo Freixo. Essa foi a minha argumentação na ocasião, mas é porque eu chamo atenção para isso, que eles fazem assim uma grande espuma, né? Uma fumaça em torno do assunto, alegam qualquer coisa ali para enganar a trouxa. Quando você vai analisar minuciosamente, como eu gosto de fazer, trazendo os dados, a argumentação não se sustenta. Quer dizer, aquilo é apenas um rompante ideológico que ele tem. Eu não digo nem rompante, porque no caso do Marcelo Freixo é uma ideologia já construída, consolidada, mas que não se sustenta a qualquer análise racional. Você queria complementar? Não, só completar o seguinte, quer dizer, e aí você tem o presidente Bolsonaro consultando o Toffoli, o ministro Toffoli, para saber se é viável o juiz de garantias, que deveria ser vetado, né? A criação do juiz de garantia deveria ser vetada. O Toffoli disse, sim, claro, perfeitamente viável. Aí monta um grupo de trabalho que pede mais 60 dias para examinar o problema, porque não sabe o que fazer. É isso. Luciana Verdolim, como é que você viu, como é que você ouviu aí a repercussão sobre a criação da figura do juiz das garantias, que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Jair Bolsonaro ali na época do Natal, quando muitos brasileiros estavam viajando, estavam desatentos do noticiário, eu mesmo estava de recesso, mas não deixei de comentar na rede social, porque foi um ato, entre outros ali, de facilitar o relaxamento da prisão preventiva, limitar a delação premiada, que eu considero atos que favorecem a impunidade, pelo menos se a gente não exercer uma grande vigilância aí para tentar reverter a situação, no máximo minimizar, no mínimo, né, minimizar os danos. Diga aí, Luciano.
O Augusto estava comentando da visão romântica do Marcelo Freixo. Eu estava lembrando do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que disse na época que ele estava no Ministério discutindo a questão do sistema penitenciário, que disse que preferia morrer do que ir preso, que as cadeias brasileiras são masmorras medievais e, na verdade, o governo petista, os governos anteriores, não fizeram nada para resolver esse problema da questão penitenciária. Com relação ao juiz de garantias, é engraçado que o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele rebate críticas, diz que se as pessoas não ficaram satisfeitas com a sanção, deveriam ter reclamado lá atrás, quando o Congresso Nacional estava discutindo o assunto, mas ele mesmo sabe que dificilmente isso vai sair do papel. Essa semana ele diz que vão demorar pelo menos vão ser anos discutindo a regulamentação, a questão, antes de ser colocada em prática, porque na verdade já existe um instrumento no judiciário que prevê exatamente essa divisão de funções e que ele decidiu não ouvir as argumentações dos conselhos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e vetar a questão para ver porque foi aprovada pelo Congresso Nacional, e a sinalização que se tem aqui no Palácio do Planalto é de que o governo está escolhendo as brigas que vai comprar com o Congresso, e realmente dificultar aí qualquer investigação agrada muito, sim, aos parlamentares. Eles dizem que não, quando a gente vê os discursos, né, todo mundo é a favor da Lava Jato, pela prisão depois da condenação em segunda instância, mas nos bastidores está todo mundo tentando dificultar. O próprio presidente também, ele disse essa semana que não se trata de tentar dificultar as ações da Lava Jato, não, mas nem ele acredita que essa questão do juiz de garantia vai sair do papel, e se sair, vai sair lá na frente. Legal, Luciana. Tem mais uma informação a respeito desse tema, que parlamentares e integrantes do Ministério Público Federal querem aproveitar a dificuldade de implementar o juiz das garantias na Justiça Eleitoral para impulsionar debate sobre a possibilidade de rever a decisão do STF de 2019, que delegou a esse ramo do judiciário, ou seja, a Justiça Eleitoral, a análise de casos de Caixa 2 combinados a crimes como lavagem de dinheiro. Projetos que sustam a ordem da Corte têm apoio de adeptos da Lava Jato no Congresso. Ministros do Supremo, porém, claro, veem o movimento com ceticismo. Na Câmara, um projeto de lei complementar está pronto para ser levado a plenário, mas encontra resistência entre líderes partidários. O debate sobre a decisão do STF voltou à tona porque, se a Justiça Eleitoral não tivesse assumido casos de corrupção, o juiz das garantias não precisaria ser aplicado neste ramo do judiciário. Vocês vejam o tamanho do imbróglio, né? Eu vou relembrar aqui, se você não entendeu perfeitamente essa nota, porque há vários casos aqui combinados. É o seguinte: em março de 2019, o STF, numa decisão do plenário, sob a nossa vigilância e as nossas críticas antes, durante e depois, mandou lá para a Justiça Eleitoral os casos de Caixa 2 combinados a crimes como lavagem de dinheiro. Quer dizer, em vez de deixar esses casos para serem julgados na Justiça Federal. E a Justiça Eleitoral a gente conhece, é uma mãe, né? Aquela que dá carinho para todo mundo. Vocês lembram do Tribunal Superior Eleitoral, a mais alta corte da Justiça Eleitoral, absolvendo a chapa Dilma Temer por excesso de provas, como se convencionou dizer. As provas eram tamanhas, só que o Gilmar Mendes não viu, né? No caso do Gilmar Mendes até se aplica aí a ironia, né? Quanto mais prova, menos ele vê, aparentemente. Então, o STF decidiu mandar para a Justiça Eleitoral esse caso, sob a justificativa de que se tem o Caixa 2 lá eleitoral, se há crime também de lavagem de dinheiro e corrupção, não, está combinado com o crime eleitoral, então tem que ser analisado pela Justiça Eleitoral. Que é claro que é mais uma decisão para facilitar a vida daqueles que cometeram crimes. Aí houve um desgaste muito grande do Supremo, porque todo mundo que acompanha isso e não quer a impunidade criticou, tanto houve que o Toffoli, presidente da Corte, em seguida adiou o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância, sabendo que ia gerar mais desgaste ainda para o Supremo, porque os ministros estavam com a faca no pescoço naquele momento. Aí esperou um momento mais adequado, eu já comentei muito aqui a cronologia dos fatos, para mandar soltar o seu ex-chefe José Dirceu, o seu padrinho político Lula, naquela decisão de novembro, se eu não me engano, né, mas no segundo semestre ali de 2019, contra a prisão após condenação em segunda instância. Então agora, Augusto,
com essa decisão aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Jair Bolsonaro, do juiz das garantias, como há esses casos de crimes aí, lavagem de dinheiro, corrupção combinadas com Caixa 2, a Justiça Eleitoral também precisaria ter um juiz de garantias. Claro. O que complica mais ainda as consequências dessa decisão tomada no apagar das luzes de 2019, dessa maneira destrambelhada para causar mesmo lentidão e prescrição. Então começa a haver um movimento falando, olha, aí fica complicado demais implementar juiz de garantia na Justiça Eleitoral para tratar dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção associados ao Caixa 2. Então, peraí, STF, reveja aí essa decisão e manda logo esse caso de volta para a Justiça Federal, que era o mais apropriado para o STF fazer lá atrás. Então, para vocês verem o tamanho da confusão causada por aqueles que querem se safar da cadeia e por aqueles que são coniventes com esse pessoal, Augusto. Isso me lembra o título daquele filme, né? Matou a família e foi ao cinema, coisa dessa. O Congresso, ele matou a segurança jurídica e saiu de férias. Olha o que eles estão tendo de resolver. Vale, é preciso juiz de garantias para a Justiça Militar? Vai existir? Ele vai existir... Vai valer para o STJ? Vai valer para o Supremo? Existe isso também? Estão discutindo tudo isso. O Edson Fachin, relator da Lava Jato. Mas criaram uma quinta instância, porque quem faz esse papel de rever o processo, pega o processo, examina para ver se está tudo legal, e aí julga, é o Tribunal de Justiça, é a segunda instância, já existe. Eles quiseram... É aquela história que eu falava sempre durante o governo da Dilma, né? Em todo país você constrói ali a rede ferroviária e o final glorioso desse trabalho é o trem-bala. O Brasil queria começar com um trem-bala a remontagem da rede ferroviária que não existe. Aqui, eles põem um juiz de garantia quando não existe juiz nenhum. Em 40% das comarcas, se prevalecer o bom senso em alguma dessas instâncias que vão examinar essa coisa que inventaram, isso acaba, não dá para criar juiz de garantia nenhum aqui. Não existe. E para entender o básico, tem lá o juiz da fase de investigação. Então ele está determinando as medidas, busca e apreensão, condução coercitiva, aquela que o Gilmar Mendes tentou suspender, suspendeu, né? Todas essas medidas tomadas durante a fase de investigação são determinadas pelo juiz, que acompanha todo o processo e que fica cada vez mais consciente de todos os fatos ali descobertos pela força-tarefa envolvida, no que diz respeito a esses crimes cometidos que estão sendo investigados, ou supostos crimes, porque é a investigação que mostram que não aconteceu o crime, o sujeito é inocentado. Mas o juiz acompanha aquele processo todo durante a fase de investigação, aí depois tem que passar para outro que precisa tomar conhecimento de tudo o que aconteceu, quer dizer, fazer todo um retrabalho, e é claro que isso, por si só, já retarda o processo. Agora, com toda a criação desses imbróglios aí, vai retardar mais ainda, Luciana. E o problema é o seguinte, no caso da Lava Jato, por exemplo, a gente sabe que o processo chegou onde chegou porque um grupo se debruçou em cima daquilo. Tem outros processos que são mais simples, você pode ter essa divisão, você pode não conhecer totalmente o processo. A Lava Jato, se a questão tivesse um outro juiz para analisar outros pontos, analisar isso daquilo, a investigação não teria avançado. Então, quando vai se falar em crime eleitoral, em lavagem de dinheiro, Caixa 2, como foi estabelecido no sistema político brasileiro, você precisa realmente de um trabalho diferenciado. E o que a gente sabe também que muitas vezes não é o próprio juiz que analisa a própria. Estamos com um problema de intermitência aqui no sinal da Luciana Verdolim, falando diretamente de Brasília. Ela estava concluindo o raciocínio. Vamos ver se você consegue agora, Luciana. Vamos tentar mais uma vez.
Eu estava conversando até com um pessoa do meio jurídico outro dia que realmente diz que se não tivesse um grupo coeso, uma pessoa acompanhando desde o início da investigação até o final, a gente não teria descoberto o que se descobriu com relação a esses problemas envolvendo lavagem de dinheiro, problemas eleitorais no país.